Olá, nesse vídeo iremos verificar um pouco sobre os gráficos e análise gráfica no SMD. Nesse ponto que estamos, já foram importadas todas as grandezas. Sempre o primeiro gráfico a ser mostrado são o gráfico das tensões. Então sempre será aberto primeiramente as tensões, sendo que a tela é dividida. Aqui do lado esquerdo nós temos cada uma das tensões, instantânea, média, mínima e máxima de cada uma das fases, tensões fundamentais, neutro, tensões fase-fase. E aqui ao lado no gráfico são mostradas cada uma das tensões, suas curvas nas suas devidas cores. Tá? Para nós trocarmos a grandeza é muito simples, basta clicar com o botão direito aqui no gráfico, exibir, e aparece e se selecionar as grandezas que necessita. Aqui ao lado direito são as grandezas que estão sendo mostradas, aqui as grandezas disponíveis. Então, nós podemos escolher, por exemplo, as correntes da fase A, por exemplo, e as correntes médias. Se clicar em todas as grandezas, vem para aqui, e aí é plotado as correntes. Tá? Para se mudar, basta clicar em exibir, tá? E se acrescentar grandezas específicas. Por exemplo, quero a corrente mínima e quero a corrente máxima. Ao selecionar com o botão Ctrl e clicar ao lado da grandeza, adicionar, mais essas duas grandezas são adicionadas. Então é desta forma que selecionamos grandezas. Para se navegar nos gráficos, é possível clicar na opção cursor. Ao clicar nessa opção cursor, perceba que aparece no canto esquerdo superior um horário e os valores se modificam. Então aqui a gente está vendo em cada pacote do intervalo de integralização qual é o valor medido. Tá? Então aqui a gente pode ver um valor específico. Se clicarmos num período no gráfico específico, ele mostra que a diferença de tempo, tá? E aí é possível a gente ter, nós sabemos que desse momento da bandeira verde à bandeira vermelha são 43 minutos, tá? É possível também usar a opção de zoom, onde a gente pode clicar neste ícone, zoom em uma região e se marcar no gráfico uma região. Feito isso, ele aproxima o eixo do tempo, tá? E a gente consegue ver com maior riqueza de informações esse período. Para se retornar ao zoom original, basta clicar em cima do eixo X com o botão direito, zoom total eixo X, e no eixo Y o mesmo procedimento, zoom total. Um outro recurso interessante, tá? É a referência do dia e da noite no eixo. Então, aqui no eixo X, percebam que das 18 às 6 está mais escuro. E aqui, das 6 às 18, está mais claro. Então, essa é uma referência do dia e da noite, para ajudar nessa visualização. Tá? Um outro recurso interessante é se adicionar mais de um gráfico na mesma linha do tempo. Então, aqui a gente pode deixar, por exemplo, as correntes, e aí, para esse exemplo, deixaremos todas as correntes médias no primeiro gráfico. No segundo gráfico, basta a gente adicionar as grandezas que a gente quer, no caso, adicionaremos as tensões. E no terceiro gráfico, por exemplo, podemos adicionar o fator de potência, ou as harmônicas. Harmônicas, quais delas? Nesse caso, vamos pegar as harmônicas de tensão, as médias e a distorção total das harmônicas de tensão. Aqui a gente consegue visualizar essas três grandezas no mesma linha do tempo. E aí a gente pode fazer algumas relações, né? Todos os zooms que eu aplicar para uma grandeza específica acontecerá também nos três gráficos. Então a gente consegue analisar com um maior grau de detalhamento. Um outro recurso interessante nos gráficos é a questão do zoom no eixo, tá? X ou no eixo Y. Aqui vamos deixar, por exemplo, um gráfico, vamos voltar à formatação original de zooms, tá?
e vamos fazer um zoom no eixo Y. Perceba que a lupa ela tem um mais, então à medida que eu clico, ele aproxima. Ao segurar o botão Ctrl e clicar novamente, a lupazinha ele faz um zoom out, a lupa está no menos. Tá? O mesmo acontece para o eixo X, tá? Onde a gente pode aproximar ou sair, segurando o botão Ctrl. Ok? Um outro recurso interessante no gráfico é esse relatório de valores médios que fica aqui. É um TXT que é gerado, basta a gente clicar 2 vezes nele e aparece um TXT. Esse TXT, ele traz o valor médio de todas as grandezas do gráfico no período inteiro. Então, essa medição foi do dia 11 até o dia 18, mas qual é o valor médio de todas as médias, da corrente A média, por exemplo? 24,96 amperes. Tá? Então aqui a gente tem a média das médias de uma forma muito rápida. Para pegar e para criar, colocar no seu laudo, no seu relatório, é possível copiar esses valores aqui, tá? Diretamente no laudo, ok? E para se recortar gráficos e imagens e colar no laudo, recomendamos a ferramenta de captura do Windows. Então todo o Windows tem essa ferramenta, basta ir em ferramenta de captura, novo, e selecionar a área que se deseja. Feito isso, colar essa figura no seu laudo. Tá? E aí você consegue ter várias visões de várias grandezas, tudo aqui no laudo. Um ponto importante na análise gráfica ao importar as grandezas, tenha em mente que, por exemplo, se você colocar todas as harmônicas e o intervalo for muito pequeno, pode ser que demore um pouco para carregar e o gráfico fique um pouco lento. Isso pode acontecer devido à quantidade de grandezas no mesmo gráfico, ok? É dessa forma que se analisa as grandezas gráficas. Muito obrigado.